Podemos? Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Ju Kaiser. Prazer estar com vocês. Eu vou mediar essa próxima mesa sobre diversidade, representatividade e inclusão de mulheres negras que influenciam os ambientes corporativos. Para a gente poder começar a nossa conversa, eu quero chamar a Marcele Chagas para compor aqui o nosso painel. Marcele. Marcele é jornalista e coordenadora da Rede de Jornalistas Pretos, pesquisadora e Mozilla Tech Fellow. Seja bem-vinda. Marcele, a gente vai precisar só mudar o seu lugar aqui, ó, aqui do ladinho. Fica aqui do ladinho de mim. Muito obrigada. É muito bom porque as painelistas vêm com torcida organizada, né? Isso aí, gente. Agora eu quero ver a animação para Diana Zorzetti. Diana maravilhosa, é engenheira civil. Diana vai sentar ali um pouquinho na pontinha aqui do sofá. A Diana é engenheira civil, é mulher trans e é gerente de negócios na Natura. Diana, boas-vindas! Temos agora Eloá Corsato. Maravilhosa. Você vai sentar entre a Marcele e a Diana, talvez? Vamos ver. Assim, deu. Pronto. Assim, dá uma apertadinha e vai dar tudo certo. A Eloá é especialista nos temas de ESG e diversidade, equidade e inclusão na ALUS. Seja muito bem-vinda, Eloá. E agora vamos chamar a Pepe Silva. Pepe, vamos lá. Gente, cadê os aplausos? Maravilhosa. Você senta lá, por favor, para compor. A Pepe Silva é gestora de programas e projetos educacionais do CIEDES. Nosso painel está completo. Vou também fazer aqui a minha audiodescrição e a minha apresentação. Então, eu sou Juliana Kaiser, mais conhecida como Ju Kaiser. Eu sou uma mulher negra, com cabelo na altura dos ombros. Tenho 1,74 m. Estou usando uma blusa que parece uma estampa de onça, brincos dourados e um batom vermelho. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou fundadora da Trilha de Impacto, sou conselheira da Associação Brasileira de Recursos Humanos, professora da UFRJ e da PUC do Rio, e também estou começando o meu PhD em Gênero e Sexualidade na University College London. Muito obrigada. Bolsista. Muito obrigada. Processo seletivo bem concorrido, mas eu estou muito feliz, a única estudante negra de lá. Temos outros brasileiros, mas a única estudante negra, e eu quero que mais pessoas negras possam ter essa oportunidade de estudar fora do Brasil, com bolsa de estudos, e desenvolver pesquisa e trazer conhecimento para o nosso país. É uma alegria enorme conduzir esse painel com vocês. Esse painel trata de um dos pontos mais sensíveis e, ao mesmo tempo, transformadores do nosso país em relação ao trabalho, e especialmente em relação a mulheres negras presentes nos espaços corporativos. São as mulheres negras. As mulheres acabam influenciando muito o mercado no Brasil. Mulheres são 51% da população brasileira, mas nós, mulheres negras, somos 28% da população, segundo o IBGE, dados de 2022. Isso significa que, quando a gente entra numa empresa, e eu estou falando especialmente de segundo setor, mas a gente pode trazer o terceiro setor para essa conversa, e também governo, e também o primeiro setor, muito nos espanta chegar até lá, ou chegar aos espaços e só encontrar mulheres negras em posições operacionais. Alguma coisa está errada que não está certa. Deve haver algum fenômeno social que faz com que nós não alcancemos os espaços de decisão do país. E isso acaba sendo um fator que se repete ao longo dos anos e faz com que nós fiquemos cada vez mais alijadas do processo de decisão. Esse processo decisório no país, ele influencia diretamente os nossos ganhos financeiros. Não por acaso, nós, mulheres negras, estamos ainda hoje, em 2025, na base da pirâmide socioeconômica do país. Então, poder discutir um tema como esse no evento do Pacto é super importante, muito relevante, para que a gente saia efetivamente dessa tarde refletindo e fazendo perguntas, para que a gente leve para os nossos espaços de trabalho perguntas.
né? Eu acho que, como pesquisadora, eu gosto sempre de fazer perguntas. A minha crítica vem através de perguntas. Por que será que eu entro numa empresa e sempre quem está abrindo a porta, limpando o banheiro e fazendo as seguranças parece comigo? Mas, quando eu vou fazer uma reunião para decidir orçamento, eu nunca vejo ninguém parecido comigo. Então, temos muito assunto para essa tarde, eu quero contar com vocês. Então, a primeira pergunta vai para a Marcele Chagas. Marcele, conta um pouquinho para a gente, a partir da sua atuação na rede de jornalistas pretos e como pesquisadora em tecnologia, como você tem contribuído para transformar as narrativas dentro das redações e, ao mesmo tempo, ampliar o debate sobre diversidade e ética nos ambientes digitais e midiáticos. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Sou uma mulher negra, estou com um blazer branco, cabelo com tranças, aqui alguns cachinhos, e uma blusa e uma calça listradas, um pouco rosa, um pouco branca, enfim. E sobre a rede de jornalistas, né, eu também ocupo essa posição que você falou de pesquisadora Tech and Society da Mozilla Foundation, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, mas eu só ocupo essa posição, somos 10 pesquisadores no mundo todo, somos eu e Tiane Dantas, de Recife, representando o Brasil, 2 mulheres negras, é algo muito importante, mas eu só ocupei esse espaço por conta da minha experiência no Brasil, pelo que eu tenho feito através da minha profissão, né? Dentro do jornalismo, eu também tive essa experiência que você acabou de relatar. Eu entrava nas redações, dentro dos espaços, eu era a única pessoa negra, e aquilo partiu muito do meu sentimento de não me sentir adequada para aquele espaço, não me sentia... eu me sentia estranha, né, dentro daquele local, e não entendia muito porquê naquela época. E a rede, anos depois, partiu desse meu sentimento de buscar outros parecidos comigo, e a gente para ver se todo mundo tinha aquela mesma experiência, se essa experiência era só minha. Falei, de repente, estou no lugar errado, está acontecendo alguma coisa, mas eu já tinha passado por outros espaços, e era sempre a mesma coisa. E todos relataram que tinham passado pelas mesmas experiências, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, e, a partir dessa necessidade de mudar o cenário, de identificar realmente essa situação, a rede nasceu. Nasceu através de uma comunidade, um grupo de jornalistas, então, com jornalistas de redação, jornalistas independentes, com jornalistas, enfim, de diferentes áreas de atuação, que começaram a trocar ali seus desafios e suas dificuldades, e, no primeiro momento, nós identificamos a necessidade de trabalhar com educação. A gente via que todo mundo estava fora do mercado de trabalho, né? No entanto, os dados reforçam isso. Cerca de 20% apenas das principais redações do país são pessoas negras, né, sobretudo mulheres. Então, nós entramos... Primeiro, fizemos uma pesquisa, atualizamos uma pesquisa com o pessoal aqui da UERJ, com o GEMA. Não tínhamos pesquisa atualizada com dados sobre raça e gênero nas redações naquela época, né, 2018, 2019. Tinham pesquisas anteriores, e aí atualizamos com a parceria com o pesquisador João Feres. E aí esses dados confirmaram o nosso sentimento, e começamos a atuar, primeiro, com a educação, buscando desenvolver cursos, bolsas de estudos, e incentivando, fazendo parcerias para que levando pessoas para o mercado de trabalho, e incentivando, né? Então, isso partiu ali desse começo, e até hoje a rede tem atuado com o pilar de educação. Então, a gente agora, inclusive, está divulgando o programa de bolsas de telejornalismo para pessoas negras, programa de inglês, várias ações que nós desenvolvemos. Também temos uma frente de protagonismo, então a gente tem um prêmio ao lado de parceiros chamados Mais Admirados Jornalistas Negros e Negros da Imprensa Brasileira. É um prêmio que tem sido impactante, tem tido boa repercussão já há um bom tempo. Temos uma comunidade internacional bem grande, temos a rede de afrolatinos e parceiros internacionais. Fizemos 3 conferências internacionais, dialogando com o mundo todo sobre o tema. E, por acaso, Juliana,
a situação é muito parecida ao redor do mundo, na diáspora ao redor do mundo, tá? Não é muito diferente, não. Então, a gente vê quanto a luta pela justiça informacional, o protagonismo da população negra dentro do mercado de comunicação é importante diante dos desafios da desinformação, como a gente vê agora, quanto isso impacta as populações já vulnerabilizadas, que são as populações dos grupos subrepresentados, e quanto é importante a gente também olhar com carinho, porque todos esses desafios atuais eles passam também pelo mercado da comunicação de diferentes formas. Então, essa minha atuação no Brasil, né, assim, resumido, foi o que me levou a ocupar esse papel de pesquisadora. Também faço parte da Columbia Leadership Network, tem umas meninas também aqui da rede de lideranças, somos 30 mulheres daqui do Brasil que estão causando impacto, a Grazi Mendes também e é uma grande honra passar por essas posições, mas, como você perguntou, de fato, a rede tem buscado contribuir, né? Nós surgimos em 2018, 2019, por ali, passamos um pouco pela ascensão da agenda de diversidade, e aí estamos vendo, né, a discussão cada vez mais reduzindo, cada vez a agenda de diversidade sendo esquecida. Eu escrevi um artigo recente no Le Monde Diplomatique falando que a agenda de diversidade era o começo da conversa, aquilo ali não era nem nada, mas, inclusive, trazendo dados do CERT de que quem ganhou mais com a agenda foram mulheres brancas. Tá? Ganharam mais com a agenda de diversidade do que as mulheres negras. Então, mesmo que tenha sido um avanço, um pequeno avanço para a gente, ainda tem muita coisa a ser feita, né, muita coisa a ser discutida, e a rede tem contribuído também para trazer a comunicação como espaço de direitos humanos também. Isso é extremamente importante. Super obrigada, Marcele. E, efetivamente, quem tem o discurso nas mãos pode influenciar a população. Então, eu desejo que a gente tenha cada vez mais pessoas negras, efetivamente, podendo contar as suas histórias, né? E não sendo simplesmente personagens de histórias contadas por pessoas que talvez não conheçam ou não tenho propriedade para tanto. Então, que trabalho sensacional. E que maravilha que você faz parte do Columbia Leadership, porque acaba levando a sua voz para o mundo, né? E acaba levando o Brasil para o mundo. Agora, eu queria chamar, obrigada pela sua contribuição, queria chamar a Diana Zorzetti para trazer um pouquinho do cenário de diversidade para a gente. Diana, a Natura já é considerada, enfim, uma empresa que tem boas práticas em diversidade. Como mulher negra e trans e liderança na Natura, de que forma a sua trajetória tem influenciado a construção de ambientes corporativos mais inclusivos e o que você destacaria como aprendizados dessa experiência? Primeiramente, boa tarde a todos. É uma grande honra para mim estar aqui no Rio, minha primeira vez no Rio. Sou uma mulher preta, trans, umbandista, venho da periferia de São Paulo. Falar da Natura me emociona muito. A gente vem construindo um ótimo trabalho, como você mesmo disse, Ju. É um trabalho de construção. Todos os dias é um pouquinho, é uma voz de escuta. Eu cheguei na Natura, gente, vai fazer 5 anos. E eu lembro, eu estava comentando com a minha colega lá, aqui do meu lado, que quando eu cheguei na Natura, a Natura estava fazendo 50 anos. Então, imagina, a festa de 50 anos de uma multinacional. E a minha chegada. Não que a festa era para mim, tá, gente? Era 50 anos da Natura. Mas deveria. Mas deveria, eu aceito a festa, tá? Não que a festa era para mim. Mas, assim, aí eu cheguei, foi um grande boom na Natura, porque sendo a primeira mulher transexual negra, né? Chegando num cargo de liderança, e era lindo. Só que, um momento, eu tive uma reflexão. É lindo até quando, né? Porque são 50 anos eu ser a primeira mulher transexual num cargo de liderança. E não é só no cargo de liderança, era a primeira. Eu chegava nas reuniões, todo mundo falava, tipo, é um prazer ter você com a gente. Tipo, meu Deus, eu virei famosa, não sei na onde, né? Será que... Mas... E com a Natura a gente vem construindo. A Natura sempre foi muito vanguardista, tá? Em questões raciais e de gênero. Hoje, nós temos dentro da Natura grupos de afinidade, e os sponsors desses grupos são a grande diretoria. Então, por exemplo, a vice-presidente de pessoas, ela é a nossa sponsor. No caso, eu sou a líder do Cores.
O Cores é um grupo formado por pessoas LGBTQIAP+. Nós temos o Raízes, que o sponsor é o nosso vice-presidente. O Raiz é formado por uma squad de mulheres negras dentro da Natura. E aí nós temos vozes junto com essa liderança. Porque o mais importante da gente estar aqui falando é a gente estruturar isso e descer para uma grande multinacional. Porque, através disso, nós mudamos os indicadores. Os nossos líderes, hoje, eles têm metas de diversidade, que isso é muito importante para a performance deles. Trabalhamos com vagas afirmativas. Hoje, não conseguimos alcançar esse objetivo ainda, mas é um compromisso da Natura com a humanidade, de ter 30% dos cargos de liderança de pessoas negras. Então, assim, aos poucos a gente vem construindo, mas tudo começa na liderança, tá? Então, nós precisamos virar aliados da liderança, foi o que eu trouxe, a liderança nos ouvir, e a gente começou a cascatear na estrutura toda da Natura. E hoje, assim, a gente tem grandes marcos acontecendo, além dos grupos de afinidade. Eu estava comentando com a Eloá aqui do meu lado, que o ano passado nós tivemos retificação de nomes para as pessoas transexuais, com todo apoio jurídico da Natura. Então, toda pessoa transexual que gostaria de retificar seu nome, e a gente ofereceu um apoio jurídico. Nós tivemos uma parceria também com algumas casas que recebem mulheres transexuais e travesti em estado de vulnerabilidade em São Paulo, e é onde nós oferecemos um curso profissionalizante para elas. Elas estudaram por 6 meses esse curso profissionalizante. A Natura forneceu todo o material didático para ela, então, desde base, corretivo, todos os tons elas receberam. E as melhores desse curso foram convidadas pelo nosso maquiador oficial da Natura em estar participando do São Paulo Fashion Week. Você viu que chique, gente? Nós estamos na 2ª turma já de formação. E nosso objetivo, essas pessoas, essas mulheres, elas não são colaboradoras como eu, mas nosso objetivo é capacitá-las e trazê-las para dentro da empresa. Então, por exemplo, no varejo, ela é uma especialista em maquiagem. Então, dentro de uma loja, dentro de um shopping, além de a gente oferecer, porque esse é o mínimo, uma segurança psicológica, uma segurança para ela querer estar ali e se sentir pertencente, nós vamos introduzir ela no mercado de trabalho. Porque nós sabemos que muitas mulheres transexuais e travestis, infelizmente, ainda estão na prostituição. É a grande massa hoje no nosso Brasil. E eu vou lutar para que isso mude. Eu posso não estar viva quando mudar, mas eu faço questão de participar dessa luta. Obrigada. Uau, eu estou arrepiada aqui, da cabeça aos pés, acho que vocês também. E eu queria apontar aqui uma questão, Diana, como você, com o seu depoimento, inspira as pessoas que estão aqui a levarem a voz da Diana para dentro das corporações de vocês. Às vezes, gente, parece tão complexo, mas aquela conversa informal no café, onde a gente vai criando as alianças, vai tentando identificar as pessoas aliadas à causa e vai influenciando. Se a gente puder tomar café com diretores, com pessoas em nível C-level, tanto melhor, porque são essas pessoas que vão efetivamente promover a diferença e vão promover a diversidade porque têm interesse não só sob o ponto de vista de direitos humanos, mas também sob o ponto de vista de reputação no mercado. A gente falou o nome da Natura aqui diversas vezes, porque, efetivamente, eles têm um trabalho, são pioneiros no Brasil, enfim, uma das empresas pioneiras a fazer um trabalho muito importante, não só de diversidade, mas também de pensar a cadeia produtiva na Amazônia, enfim. Só acrescentando, né? Esse ano nós tivemos o lançamento de Flor de Caju. Quem é fã de Lineker aqui sabe que a Natura fez questão de patrocinar a turnê dela, então, assim, e lançou um produto específico para peles negras. Foram um estudo com mais de 20 tonalidades de pele para a gente produzir um produto específico. Porque quantas vezes... se vocês conhecem? Que bom, fico feliz. Mas quantas vezes nós tentamos assim procurar um produto específico para a nossa pele e não achar?
quantas vezes a gente nunca teve isso, nenhuma marca assumiu isso, sabe, em trazer. E eu sou muito feliz com isso, saber que eu faço parte desse processo todo. Maravilhosa. Ela merece festa mesmo na Natura. Quando você chegar, temos alguém da Natura aqui, então, gravem, postem nas redes sociais. Diana aguarda uma festa assim que voltar para São Paulo. Olha eu aqui me comprometendo, né? Obrigada, Diana. Eu quero chamar agora a Pepe Silva para essa conversa. Pepe, como a sua atuação na gestão de programas educacionais tem contribuído para a formação de lideranças negras? E como, efetivamente, você tem conseguido costurar aí esse diálogo com o setor privado? Boa tarde para todas, todos e todes. Eu, antes de começar, gostaria de pedir licença às minhas mais velhas que estão aqui. Eu nunca, na história da minha vida, pensei em falar numa plateia em que estivesse Benedita da Silva. Então, eu estou muito emocionada. De verdade. Então, eu sou a Pepe Silva, uma mulher negra retinta, tenho 1,56 m, estou usando um vestido longo verde, estou com tranças na go com um rabo de cavalo preto. Gostaria de dizer que eu, como uma mulher negra, mãe de um jovem negro, uma ativista do movimento de mulheres negras, e atuando em programas de educação, eu sempre entendi que educar precisa passar pela perspectiva da equidade. Então, sabemos muito bem que há uma grande diferença entre igualdade, equidade e realidade. Então, hoje, a gente se incomoda com uma realidade que nós temos. E eu sou muito atravessada por esse compromisso coletivo que é de minimamente garantir processos formativos educacionais justos e que considerem a justiça racial. Então, identificar uma realidade que não nos contempla, acho que é uma estratégia possível para se pensar caminhos efetivos. Então, uma mulher que atua na educação, uma educadora que compreende processos equitativos. Eu, como uma liderança que atua numa organização hoje que se identifica como uma organização diversa, que é o CIEDES, eu tenho, na minha atuação como gestora, o compromisso de formar lideranças considerando todo o processo individual de cada colaborador, de cada funcionário, de cada pessoa que coletivamente atua junto comigo. Então, criar espaços de diálogo coletivo, formativo, é uma estratégia possível para se pensar um futuro decente, equitativo, porque igual possivelmente a gente não consiga entender. Então, me sinto muito no compromisso de formar pessoas, de me formar, de estar dialogando sobre educação formal, não formal, com pessoas, com mulheres. Hoje a gente já falou muito aqui sobre todas as ausências, e as ausências, elas nos causam muita dor mesmo, né? A ausência do trabalho, a ausência do reconhecimento, a ausência de estar numa mesa nas tomadas de decisões, mas também gostaria de trazer sobre as presenças. Então, estar aqui numa segunda-feira à tarde, falando com vocês, também é exigir cada vez mais a nossa presença em espaços diversos. Então, falar de diversidade e de presença com qualidade também se passa por esse processo aqui, que é dialogar comigo, com você e com todas nós. Então, que a gente se faça presente, sim, que a gente não negocie, né, o que a gente acredite, que a gente se permita existir com respeito. Então, hoje, o meu diálogo, o meu chamado nesse Julho das Pretas é que nós, mulheres, meninas, beneditas, que a gente consiga, sim, continuar se fazendo presente, sobrevivendo e dialogando com processos muito humanizados. Uau! Obrigada, Pepe. Não sei se todo mundo conhece a organização na qual a Pepe faz parte, que é o CIEDES, uma organização do terceiro setor, que tem uma importância muito grande, aqui, especialmente no estado do Rio de Janeiro, e tem uma articulação muito forte com a iniciativa privada. Então, a possibilidade de influenciar a Pepe, você tem aí uma chave nas mãos, né,
para abrir essas portas aí para a diversidade, porque acaba dialogando muito com a iniciativa privada e o impacto é gigantesco, né, com os jovens, os programas efetivamente ligados à responsabilidade social e à ESG. Obrigada aí pela sua contribuição. Eloá, vamos chegar nessa conversa aqui. Eloá vai trazer um pouco para a gente do cenário corporativo, como é que você vem observando, nesse momento, os avanços efetivamente ligados à perspectiva, né, enfim, do segundo setor, do mercado corporativo, ligado não só às questões de gênero, mas às questões que entrelaçam, né, que são interseccionais a gênero e raça, e, efetivamente, ao combate ao racismo. Gente, boa tarde. Obrigada, Ju. Vou falar publicamente. A Ju me inspirou na minha escolha de carreira há 10 anos atrás, então eu falo que a vida presta, né? Então, que bom que eu tenho hoje a chance de estar aqui com quem me inspirou, falando sobre temas que são tão relevantes e necessários. Essa primeira fila que está muito babadeira, a gente está, né? Enfim, mas que bom que a gente está honrando aqui os legados e os caminhos que vocês abriram. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, né, de pele retinta, eu tenho cabelo trançado até a altura mais ou menos dos ombros. Eu estou com uma blusa preta, uma blusa mini veste preta, uma saia verde, uma sandália de salto preta. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Eloá Corsato, eu sou especialista de diversidade, equidade e inclusão na ALUS. A ALUS é a maior empresa de shopping centers da América Latina. Nós somos 55 unidades no país inteiro. Isso significa que a gente tem uma conexão muito direta com a sociedade, e essa sociedade que a gente sabe que são 56% de pessoas negras, 28% de mulheres negras, são mais de 15 mil lojistas, então não tem como a gente falar de não trabalhar com diversidade, né? Por mês, mais ou menos, passam 54 milhões de visitas nos nossos espaços. Eu falo que, se a gente for fazer uma volumetria, a gente está falando aí de quase 1/4 da população, né? Com certeza, todo mundo que está aqui nessa sala já passou por um espaço nosso. E eu costumo dizer que, para a gente entender a diversidade no nosso negócio, a gente precisa sentar e tomar um café no corredor. A gente vai ver que o nosso corredor não é homogêneo, ele não é igual, e, por isso, a gente precisa ter estratégias que são muito robustas, né? Essa história começa há muito tempo na ALUS, e foi criando o corpo no entendimento de que as demandas sociais que conectam com o nosso negócio são enormes, principalmente quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão. Então, montou-se uma área mais estruturada. A gente vai falar olhando para a Ju, porque essa luz está bem na minha cara, mas eu estou falando com vocês, tá? E, a partir daí, que é o que eu falo sobre a diversidade. Por que eu falo que ela precisa estar muito atrelada ao negócio? Porque ela precisa sair de ser uma área, ela precisa ser uma estratégia, ela precisa ser um ativo estratégico dentro da companhia. Então, são três pilares que a gente tem hoje, né? Educação, muito com uma ideia de educar e reeducar, com consistência e constância as pessoas a respeito dos temas de diversidade, equidade e inclusão. E, no nosso negócio, tem um papel profilático na prevenção de situações relacionadas a todos os tipos de discriminação. A gente tem a área de comunicação e engajamento, que é a ideia da gente trazer os nossos colaboradores para refletirem, serem disseminadores dessa temática, né? Acho que é só assim que a gente consegue ter musculatura para criar cultura, e a cultura que seja organizacional e inclusiva. E a gente tem as ações estruturantes, que eu falo que é o que vai ajudar a gente a mexer o ponteiro e chegar onde a gente quer. A ALUS tem compromissos públicos, acho que é do setor, né, que tem uma consolidação muito grande dessa agenda. É a única que tem compromissos públicos, por exemplo, com a questão da equidade racial e de gênero. A gente tem a meta aí de chegar, e eu falo que em 2028 eu vou estar na filinha já esperando para todas as empresas que têm meta até 2030 para entender se as estratégias funcionaram ou não. Mas a gente tem a meta de ter 50% de mulheres em posição de liderança até 2030, 48% de lideranças negras, e isso eu sempre puxo para o lugar de a gente precisa interseccionar essa conversa e, considerando os nossos espaços e infraestrutura, 100% dos nossos empreendimentos com certificação de acessibilidade. E acessibilidade não só da perspectiva de infraestrutura, né? Eu falo que acessibilidade é quando a gente tem um time preparado para receber pessoas com deficiência dentro dos nossos shoppings. O que eu tenho visto, Ju? Eu tenho visto que, e eu vou falar muito do meu universo, tá? Primeiro, a importância da gente trazer a diversidade para a estratégia, né? Então, eu quero estar na mesa quando a gente estiver falando de orçamento, tanto da perspectiva de consumo, né?
garantindo que o meu consumidor, seja ele quem for, vai ter uma jornada de consumo respeitosa, mas eu quero estar lá nessa tomada de decisão. E por isso que eu falo muito daqui da ALOS, né? A gente fala sobre a representatividade corporativa, mas eu não tenho como falar só do escritório quando eu falo da ALOS. Eu preciso falar do shopping, eu preciso falar da liderança negra que está no shopping e que vai ser treinada e está sendo educada para evitar situações de racismo dentro do meu espaço. Né? Então, a diversidade corporativa ela não está só no nosso escritório do Leblon ou da Tijuca, ela precisa estar no Brasil inteiro. Todos os profissionais que estão ali trabalhando na liderança precisam estar preparados para isso. O segundo ponto é a consistência e a constância, né? Pensando que a gente precisa estender esse diálogo, pensando que ele precisa ser contínuo. E eu falo que isso quebra um pouco do viés de terceirização, né? Então a gente tem metas, a instituição tem meta, a ALOS vai alcançar, mas amor, você faz parte dessa estrutura. Você tem essa responsabilidade. Então, não é uma responsabilidade que é da empresa, é uma responsabilidade de todo mundo que está fazendo parte. E o terceiro ponto é chamar as lideranças para a responsabilidade. Isso é um processo muito necessário. A ideia de ter pessoas sponsors, né, de ter dos 6, 4 diretores que são altamente engajados com o tema, ter fóruns de liderança específicos para fazer o acompanhamento do roadmap, tanto semestral quanto anual, ter um BI exclusivo, né? A gente tem um BI, está desenvolvendo um BI agora exclusivo para os temas de diversidade, porque eu preciso monitorar os indicadores, fazendo as devidas intersecções, considerando liderança, considerando turnover, considerando a cor do turnover, o gênero do turnover, as diferenças salariais. Né? Não adianta ficar só no âmbito do vamos educar, etc. E tal. A gente precisa ter métrica, a gente precisa medir o que a gente está fazendo. Né? E eu vejo muitos avanços, assim. E eu falei muito, assim, nessa primeira parte da perspectiva muito corporativa, que é o que acontece, e falei que transborda também para os shoppings, né? E para os shoppings a gente tem um programa muito incrível que a gente reformulou esse ano, que chama Encantar, que Encantar faz parte do nosso propósito, e o Encantar nada mais do que o diálogo direto com os nossos times de campo sobre todos os temas de diversidade, equidade e inclusão. Eu ajudei no processo de reformulação junto com o time de treinamento, né? E como liderança não necessariamente eu precisaria estar na ponta, mas eu falo que o meu time de campo é o meu termostato. Eu sei o que está acontecendo no campo, se eu estou em contato diretamente com eles e só consigo corrigir rota, né, para que não tenha rota de colisão, se eu estiver diretamente no diálogo com o time de campo. A gente tem tido, enfim, né, muito êxito nisso. Eu acabei de voltar de Salvador e eu falei que a coisa mais deliciosa da minha vida foi discutir as questões raciais na Bahia, porque é uma outra perspectiva. Então, acho que a ALOS tem feito um trabalho muito bacana, muito estruturante, e pensando no seu papel de transformação social. Né? É isso. Obrigada. Super obrigada. A gente sabe que o varejo movimenta trilhões na economia brasileira e acho que toda pessoa negra tem uma experiência, eu vou usar o eufemismo aqui, talvez não tão confortável em algum ponto de varejo. Então, a gente tem aí uma oportunidade, nesse segmento especialmente, de fazer a diferença para ontem. Porque eu sempre fico pensando quanto de dinheiro na mesa, porque me dá uma preguiça às vezes, gente. Vocês sentem preguiça às vezes? Né? Desculpa, varejo. Tem vários queridos parceiros de varejo aqui, eu sei que tem. Mas existe essa oportunidade de fazer essa diferença para que pessoas pretas possam ir aos espaços de venda. As pessoas não negras que aqui estão talvez não tenham essa referência. Jovens negros no Brasil são educados pelas suas mães a sempre pegarem a nota fiscal. Sempre. Porque, sim, esse é um condicionamento do racismo. O racismo nos obriga a fazer isso. Então, eu estou lá na Inglaterra, onde todo pagamento é digital, eu estou lá imprimindo a minha nota fiscal, porque isso é condicionamento. Com 8 anos de idade, minha mãe me ensinou isso. Não come nada no supermercado, não, porque alguém pode achar que eu não vou pagar. Então, essa experiência é uma experiência que eu acho que é importante que a gente traga para cá para refletir. E como é que a gente, individualmente, consegue fazer, e que bom que você está lá na ALOS, maravilhosa, fazendo essa diferença, e é um trabalho de longa data. Tem bastante coisa para fazer. Eu costumo dizer que temos uma oportunidade grande ainda, né, num país como o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, consumidores que poderiam ser consumidores mais vorazes se fossem melhor acolhidos. Então, acho que temos aí oportunidades. A gente está quase se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu tenho aqui 2 perguntinhas ainda. Então,
Espero que esteja tudo bem para vocês aí do outro lado. Então, para a Marcele e para a Pepe, queria agora que vocês inspirassem as pessoas mais jovens. Qual o conselho que vocês dariam para uma mulher negra que está iniciando a sua jornada profissional agora? Quer falar? Eu falo primeiro. Eu vou falar, primeiro, uma coisa sobre a diversidade que ela estava falando, que eu falei que nós iniciamos as atividades antes da diversidade ser uma agenda, que não deveria, uma estratégia de inovação, né, para a manutenção do ecossistema empresarial como um todo. Então, você ter essa capacidade de trazer diversas perspectivas, isso é algo muito interessante também para as empresas. Então, deve ser vista dessa forma. Quando você perde a capacidade de inovar, é bem capaz da sua empresa nem seguir mais em frente, ela para, você perde oportunidades, porque você não consegue mais visualizar campos de atuação. Então, aproveitando, como você falou, nós temos muitas pessoas aqui do campo corporativo, é importante frisar isso, né? E sobre o recado, a gente estava falando lá no backstage, uma coisa que nós temos um curso aqui em parceria com a UFRJ, e eu repeti muito isso no nosso último curso, que foi Diversidade e Inclusão em Novos Formatos no Jornalismo Pós-Cultura Digital, né? Nesse momento que temos todas essas tensões também no ambiente digital, das possibilidades. Então, por mais que a gente viva numa sociedade e numa vida em que a gente acaba não vendo oportunidades, não vendo possibilidades, não vendo caminhos, que a gente consiga buscar a força necessária para que a gente consiga analisar e ver as pequenas possibilidades, pequenas brechas e tornar isso em algo maior, sabe? Não se resumir a caixas também, a bolhas. Seja quem você sonhe, porque isso é muito importante, não deixe de sonhar, porque também isso nos foi negado durante sempre, né? Então, isso é muito difícil para o nosso povo. Sonhe. Vá adiante. Nunca imaginaria, assim, pela vida que eu tive e dos meus pais, olhando para trás, estar em oportunidades como a própria Mozilla, a própria Columbia. Fui também para a Clinton Foundation, conheci o ex-presidente Bill Clinton. Nunca imaginar isso em toda a minha vida, terminar um mestrado na Universidade Federal Fluminense. Tantas coisas que eu nunca imaginaria se não fosse a minha capacidade de sonhar, de botar minha cabeça no travesseiro e falar, cara, eu vou além disso. Dá para mim. Ô, Ju, você me permite? Vai, Diana. Gente, eu tenho um compromisso bem importante, infelizmente, mas apareceu aqui, ó, para mim, ó. Precisamos encerrar porque a Diana tem um compromisso às 3. Estamos nessa pressão. Não. Ó, mas o papo tá tão gostoso. Vamos mais um pouquinho. Tem muitas Podemos? perguntas. Podemos. Eu assumo a responsabilidade lá. Então tá. Amores, Esse é o poder da caneta. a Merece. gente vai ter que encerrar. Então, escolha assim a sua... Eu vou fazer a pergunta para a Pepe poder Ser responder. Perfeitamente. Estarei aqui para presenciar, para poder quero ver. Vai lá, Pepe. Tá, eu também estava ali ansiosa lendo. Não, Acabem, mas a acabem. Diana abriu mão do compromisso dela agora. Não, por favor, faça. Sim. Então, vamos lá. O conselho que eu daria é que as mulheres jovens, negras, no início de jornada profissional, é que se incomode sempre, sim, com as ausências e aproveitem sempre todas as presenças. Porque nós, mulheres negras, somos potência, somos forte, nós somos abrigos, somos bússolas e juntas nós somos mais fortes. Então, que a gente não solte a mão de ninguém jamais. Boa tarde. E aí, obrigada, Pepe. Não, a gente está super ansiosa aqui, mas a Diana abriu mão, a gente está fechando, mas eu queria pedir as considerações finais da Eloá e da Diana para inspirar jovens mulheres negras que estão chegando agora nessa jornada. Quais as palavras que vocês gostariam de deixar para elas, por favor? Pode ser o primeiro? Pode, você tem compromisso. Bom, mas o compromisso mais importante está sendo agora, né? Depois a gente vê o que faz. Bom, eu acho que o mais importante que eu poderia dizer para essas mulheres jovens que a gente não precisa se moldar para a gente se caber. Vocês têm uma história linda. A vivência de cada uma de nós é muita potência.
E isso é transformador. Então, nós não precisamos nos moldar para nos caber. E lembre-se, nunca se diminua, tá? Nunca se diminua. O outro ponto muito importante é a sua rede de apoio, tá? Aproxime de mulheres, tá? Eu, Diana, estava contando para minha colega aqui, há muitos anos atrás, eu sou engenheira civil, como está na descrição aqui. Eu trabalhava para uma empresa, ganhava um salário mínimo e achava que isso era o máximo, porque eu não estava na prostituição. Ocupava um cargo de liderança, mas na minha carteira como auxiliar administrativa. E por muito tempo eu achei isso natural, porque várias colegas minhas estavam na prostituição. E eu me sentia uma privilegiada, porque o salário mínimo que eu ganhava pagava o meu aluguel e eu conseguia comer durante o mês. Foi através de uma mulher preta incrível que ela chegou em mim, começou a dar uma mentoria, que eu nem entendia que era uma mentoria. Para mim era uma conversa de café, de comadre, sabe? E aí ela começou a falar sobre os meus skills, sobre a potência, sobre as minhas vivências, que eu não poderia estar naquele lugar. E foi através daquela conversa que ela me disse assim, ó, você decide o quanto você quer ganhar. E aí eu lembro, gente, que foi muito importante, porque eu decidi sair dessa empresa e me reposicionar no mercado de trabalho. E aí, toda entrevista de emprego, eu chegava nela, ela chama Tânia, tá? Ela está na Rising hoje. Eu ligava para ela assim, Tânia, eu vou fazer uma entrevista de empresa em tal empresa. E agora, quando eles me perguntar quanto eu quero ganhar, qual é a minha pretensão salarial, eu respondo o quê? Ela, quanto você quer ganhar? Aí eu, tipo, ai, mas eu tenho medo, né? Se eu falar... Ela falou, Diana, ninguém pode colocar valor no seu trabalho, somente você. A partir disso, participei de todas as entrevistas e aí me perguntaram, qual é a tua pretensão salarial? Eu, X. Desligava e falava, eles não vão ligar amanhã, não. Não vão ligar. Ela, calma. Gente, naquele ano eu recebi 4 propostas de 4 multinacionais. Inclusive, uma delas é a Natura. E aí, é muito sobre isso. A rede de apoio. Uma mulher preta apoia a outra. Isso é muito importante. Eu saio daqui para São Paulo, primeira coisa, eu vou passar naquela feirinha ali, depois da minha reunião. Porque uma apoia a outra. Isso é muito importante. É uma rede de apoio. Tá? Então, assim, é esse conselho que eu dou para todos vocês. Principalmente para os jovens negros que estão aí na luta. E, sim, gente, a gente vai lutar muito, mas a gente já está conquistando espaço. E vai ser uma vitória de muito, muito. Aqui na frente, gente, esse time aqui, eu não sei nem como eles estão sentados, porque é um time de peso, né? Assim, tipo, ouvindo a gente... Eu tô até nervosa aqui, eu olho e falo, meu Deus, será? E assim, queria agradecer por tudo, por toda a trajetória de vocês, assim, sabe? Muito, muito obrigada. E, do fundo do meu coração, pretendo seguir com essa luta de cabeça erguida e não me quer rebaixar nunca e nunca tentar me moldar para espaço nenhum, tá bom? Obrigada. Maravilhosa. Fica duro Considerações? falar, né, depois de tudo isso, mas, enfim, eu amo quando eu estou em algum espaço, dentro da empresa ou fora dela, e aconteceu a hora que eu cheguei aqui, algumas jovens olham para mim e falam assim, você me inspira, que bom que você está aqui. Eu só me dei conta da importância de ser uma mulher negra na maior empresa de shoppings da América Latina, quando eu entendi que eu estava ajudando a mudar a lógica de como eu sou atendida. Então, meu conselho é, esses espaços eles foram pensados por pessoas que não são nós e para não cabermos, né? Mas a gente está lá. E a gente precisa se fortalecer em quem está lá. Lembrando que, quando a gente chega numa posição de liderança, eu sempre falo isso, a liderança não é destino final. Ela precisa ser estrada para que outras pessoas possam passar. Muito obrigada por estar aqui de novo, gente. Obrigada, 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 gratidão por esse painel tão potente, tão forte. Juntem-se para fazer a foto. Fez a foto já? Temos Pronto, uma foto. Sempre foto. Tem que registrar o momento. Obrigada, meninas. Obrigada, viu? Boneca. Tá lindona.